Bom, começando então a nossa primeira videoaula de biologia com o Tio Will. Esse conteúdo que nós vamos discutir aqui é um conteúdo para o terceiro ano do ensino médio, no primeiro bimestre, e eu decidi gravar esse conteúdo para os meus alunos e para quem mais puder ser útil, justamente porque não encontrei no centro de mídias uma aula sobre esse conteúdo. Tem uma ótima videoaula de um excelente professor que faz videoaulas sobre coronavírus, sobre vírus, etc. Uma aula excelente. Mas não é esse o conteúdo que estaremos trabalhando nesse momento, uma situação normal. O conteúdo que nós estaremos abordando seria a classificação biológica, que já é um conteúdo que você que é meu aluno, aí do terceiro A, da Escola Mernalógico Referli, já deve se lembrar que a gente começou a discutir isso, tivemos até um mini seminário, algumas dinâmicas, e agora já teríamos feito o aprofundamento, a discussão, estaremos agora fazendo as avaliações e trabalhos finais, fechando o bimestre. Como eu não encontrei esse conteúdo, então eu decidi gravar essa videoaulinha porque esse público, em especial do terceiro ano, está preocupado com o Enem. Por enquanto, o Enem, ainda bem, foi adiado. Mesmo assim, é um conteúdo importante que precisa ser discutido, abordado. Então, eu vou aqui fazer uma pincelada básica, porque é como nós fazemos em sala de aula, né? Começamos de conceitos bem simples. Eu, pelo menos, começo de conceitos bem simples que qualquer aluno pode entender, do dia a dia, cotidiano, mesmo que às vezes não tenha nenhuma relação aparente com o conteúdo em nível acadêmico. Mas é do básico que tem que começar, porque o importante é o aluno entender. Essas videoaulas são para o aluno entender. Não estou fazendo um vídeo para outro professor, estou fazendo um vídeo para o aluno que tem dificuldade. Eu sempre penso no aluno que tem dificuldade, tá bom? Infelizmente, o feedback e o ajuste, como eu disse no vídeo anterior, o de apresentação, o ajuste da didática, eu não vou conseguir fazer, a não ser que tenha o feedback desse vídeo aqui. Mas vamos fazer o possível. Vamos então para o começo da nossa discussãozinha. Espera aí que eu já perdi aqui o negócio. Ah, tá. Vamos lá. Então, taxonomia e classificação biológica, parte 1, básico do básico, com o tio Will. Classificação, basicamente, é um comportamento, classificar um comportamento humano. Eu sempre chego nesse assunto falando para o meu aluno, para você, meu aluno, o seguinte: você já classifica, você sabe classificar. É que você talvez nunca tenha classificado seres vivos, talvez só na escola ali, lá no sexto, sétimo ano, porque o professor pediu para fazer alguma atividade, mas você nunca teve essa intenção científica de classificar. Mas você classifica outras coisas, com certeza já organizou, todo mundo já colecionou alguma coisa, já teve que arrumar, nem que seja o próprio armário, e é por esse exemplo que eu normalmente começo. Vamos começar então pelo começo. O que significa classificar? Classificar significa organizar as coisas, alguma coisa, a partir de critérios pré-definidos, que são regras. Então, classificar significa organizar de acordo com regras. Isso serve para objetos e para seres vivos. Até aqui, sem nenhum conhecimento avançadíssimo necessário. Bom, a classificação ela funciona, ela é uma tendência do ser humano, não é por acaso, é porque ela facilita a nossa vida, em todos os sentidos. Se estivermos falando de objetos, a classificação nos ajuda a interagir com o meio, a achar um objeto, a realizar tarefas, a entender as coisas de forma muito mais simplificada do que não organizada. Eu coloquei uma figurinha aí para ilustrar, né, um roupeiro, por exemplo, é um bom exemplo. O que são as regras, os critérios? Primeiro, que num roupeiro, no armário, vai as roupas, coisas relacionadas a vestimento. Você não vai colocar uma bicicleta ali. Se estivermos falando de classificação biológica, a gente começa por classificar seres vivos. Então, primeiro tem que entender que o que é vivo, lembrando, né, discussão que vem desde o segundo ano, talvez até o momento anterior. O que é um ser vivo? É um ser cuja existência e funcionalidade é organizada no nível celular. É um tipo de célula funcional, celulinha que funciona, que tem metabolismo, que se reproduz, e todas aquelas características que descrevem um ser que a gente considera vivo, né? Então, falando de um roupeiro, para entrar ali tem que ser um item de vestimenta, chapéu, roupa, calçado. Aí eu posso dividir em subcategorias, né? Chapéus, chapéu de festa, chapéu de praia, chapéu de sei lá o que, de trabalho. Roupas também, casacos.
casaco, calças. Eu tenho uma categoria e vou dividindo em subcategorias, vou deixando mais específico, até chegar na peça que eu quero. Falando de seres vivos, bom, primeiro eu quero saber se é vivo ou não. Se é vivo, aí sim, eu vou observar as características e vou jogar ele em um grupo que ele é mais próximo, digamos assim. Tranquilo até aqui? Da mesma forma que a classificação de objetos serve para facilitar as coisas relacionadas aos objetos, a classificação de seres vivos serve para facilitar tudo relacionado a seres vivos. O entendimento, a pesquisa científica, a história da evolução dos seres vivos, o objetivo é o mesmo, facilitar a compreensão. Não é um desejo, uma obsessão nova do ser humano classificar os seres vivos, agora falando dos seres vivos propriamente ditos. Aristóteles, segundo registros históricos, o primeiro naturalista, filósofo, cientista, porque naqueles tempos uma pessoa podia ser tudo isso, e hoje também pode, né? Enfim, que tentou classificar os seres vivos mesmo. Ele classificou primeiro em animais e plantas, e os animais em aéreos, terrestres e aquáticos. Mas Aristóteles não fazia uma classificação assim tão preguiçosa, não. Ele tentava descrever os animais. Se você pesquisar, você vai ver que ele descrevia os animais que têm chifres, como que é o chifre, e por aí vai. Então Aristóteles, já desde antes de Cristo, sugeriu a primeira proposta de classificação dos seres vivos, para vocês verem que não é uma coisa nova. Bom, de Aristóteles até a próxima contribuição consistente historicamente registrada da classificação dos seres vivos levou um bom tempo. Não que outras pessoas não tenham se preocupado com isso e contribuído para isso. Esse vídeo, nessa videoaulinha, nós vamos passar assim na linha do tempo, bem superficialmente, pegando só aqueles nomes mais relevantes, que podem ser úteis para vocês numa prova do Enem, etc, etc. Tá? Então, Aristóteles é um nome importante. Outra grande contribuição que nós tivemos para a ciência da classificação biológica, para a organização dos seres vivos, para o entendimento dos seres vivos, foi a de Linneu. Mas não esse Linneu, que é o Linneu que eu sempre lembro quando eu estou distraído e ouço falar em Linneu. Linneu, grande família? Não, não é esse Linneu. É esse Linneu. Carolus von Linné, ou Carl von Linné, falando português, Carlos Linneu. Esse Linneu era um naturalista sueco, se eu não me engano, não me recordo agora a nacionalidade dele, mas ele era um naturalista, um botânico, um estudioso da natureza, dos seres vivos, que, como tal, percebeu que as formas de classificação até então propostas, e nem estamos falando mais da classificação de Aristóteles, já poderiam existir outras propostas, não eram suficientes para organizar o volume de espécies que estavam se descobrindo, porque em 1735 nós já tínhamos aí a expansão das navegações, às vezes, como aconteceu com Darwin, em um barco, e poderia ter um naturalista que ia coletar espécies e levar para o seu país, e então aquilo seria discutido pela comunidade científica local, e esse volume de informação já estava aumentando muito, de forma que nós precisávamos de um sistema de classificação mais organizado para orientar ali a busca por informações. Sem contar o fato de que existe a questão regional, geográfica. Né? Imagine que em cada lugar, cada continente, cada país, às vezes, se a gente pegar um país grande como o Brasil, em cada cidade, cada estado, cada região de um mesmo país, um bicho ou uma planta é chamado de um jeito diferente. Então imagina o sufoco que era para a comunidade científica da época. Um pesquisador de uma região descobre uma coisa sobre tal espécie e o outro está estudando a mesma coisa, mas tratando por uma espécie diferente, quando se eles tivessem uma forma única de classificar aquela espécie, eles poderiam trocar conhecimentos e esse progresso, o avanço desse conhecimento poderia ir muito mais rapidamente. Então, Linneu propôs uma classificação bem organizada em 5 categorias, a princípio, que seriam reino, classe, ordem, gênero e espécie.
como é que os seres vivos seriam organizados dentro dessas categorias? A primeira grande categoria é o reino, vamos pegar, por exemplo, o reino das plantas. Então, tudo que as características que na época eram entendidas como de plantas, entra nesse reino. Mas aí nós sabemos que nós temos subtipos de plantas. Então, temos uma classe de plantas, aliás, várias classes de plantas. Dentro de cada classe de planta, nós temos ordens de plantas. Dentro de cada ordem de plantas, nós temos gêneros de plantas. Então, dentro de um reino, então nós temos o reino, a mais abrangente. Nós temos desde as árvores gigantescas até gramíneas, até o musgo, que tem características de planta. Mas aí nós vamos para uma classe que vai dividir esses grupos um pouco mais. E dentro das classes, ordens, dentro das ordens, gêneros. E dentro dos gêneros, as espécies. E aqui vem a contribuição do Linneu que mais impactou a classificação biológica que é utilizada até hoje, que é a classificação da espécie, o nome específico de cada tipinho de ser vivo. Por exemplo, ser humano, né? Man em inglês, o homem em human em inglês, man, homem, humano em português. Pernilongão aqui querendo me morder. E vamos falar também dele. Coincidência. Então, um nome diferente em cada região geográfica? Não. Temos que chamar por um nome único, para que saibamos que estamos falando da mesma espécie em qualquer lugar do mundo. Porque essa espécie, conhecimento advindo dela, pode ser útil em qualquer lugar do mundo. Então, ele propôs que o nome de todas as espécies fossem compostas pelo gênero e pela espécie. Então, nós chamamos de nomenclatura científica binomial. Bi, dois, nomial, nome. Dois nomes. Toda espécie tem dois nomes, um tipo de nome e sobrenome. O primeiro nome é o gênero, e dentro do gênero nós podemos ter várias espécies. O segundo nome é o da espécie, o epíteto específico da espécie em si. Tá? Temos regrinhas para a nomenclatura binomial que ele sugeriu e que nós utilizamos até hoje, que tem razão de ser. Eu trouxe como exemplo aqui o Aedes aegypti, que na tradução literal acho que é odioso egípcio odioso, alguma coisa assim, literalmente, que é o nosso mosquitinho transmissor da dengue. Aedes aegypti. Aedes é o gênero. Então, dentro do gênero, nós temos vários outros mosquitos muito parecidos com o aegypti, mas que não são da mesma espécie, não se cruzam naturalmente, não têm todas as características iguais, são muito semelhantes. Para efeito de comparação, você pode pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, o gênero, vamos pegar o próprio gênero humano, Homo. Dentro do gênero Homo, só temos viva a espécie Sapiens, que somos nós. Mas num passado não muito distante, alguns milhares de anos, nós tivemos outra espécie do gênero Homo, que foi o Neanderthalensis, o homem de Neandertal, que ainda é visto referenciado em desenhos, filmes, estudos, etc, etc. Então, entendeu? Gênero agrupa espécies muito parecidas, mas ainda não são a mesma. E aí, com o sobrenominho ali, só a mesma espécie. Aedes aegypti, então, é o nome específico desse camaradinho infeliz, odioso egípcio. Quais são as regras para nomenclatura binomial? Todo nome científico deve ser composto de dois nomes, já falamos sobre isso, gênero e espécie. O primeiro nome refere-se ao gênero e o segundo à espécie, o epíteto específico. O nome deve ser escrito em latim. Por que a escolha pelo latim? Porque não privilegiaria nenhuma região, nenhum continente, nenhum país, nenhum povo. O latim, na época de Linneu, já era uma língua morta, falada ali entre os grandes intelectuais, aristocratas, etc. e tal, mas não era uma língua pertencente a nenhum povo. Falava-se latim em toda a Europa, nos altos níveis, né, da sociedade. Então, é uma língua morta, não é de ninguém. Então, a gente pode usar ela é usada aqui no Brasil. Eu acho que isso nos favorece, porque acho que a boa parte da nossa linguagem advém do latim e a gente consegue entender bastante coisa. A Egipte, você já pensa em Egito, né, por exemplo. Mas isso é apenas uma coincidência.
O nome deve ser escrito em latim. O nome da espécie sempre deve ser destacado no texto, preferencialmente em itálico. Isso é importante para quando você for escrever uma redação ou algum trabalho escolar, por exemplo. Se você for falar ou referenciar o nome científico de uma espécie, você deve destacar esse nome do texto, de acordo com essas regrinhas. Outra coisa que eu não coloquei aqui, peço desculpas, é que é o seguinte, o jeitinho que a Aedes aegypti está escrito aqui, com a primeira letra do gênero tem que ser maiúscula, e o resto tudo minúsculo. Isso é uma regra importantíssima. Se um professor pede numa prova de biologia para escrever o nome científico de determinada espécie, por exemplo, e vocês já tiverem tido essa aula, ou numa redação, isso pode ser considerado um erro, porque é uma regra de escrita. É como escrever o seu nome com a primeira letra minúscula, por exemplo. Está errado, né? Nome próprio começa com letra maiúscula. Ok, essas são as regrinhas então, se você quiser pausar para anotar. Bom, então até Linneu nós tínhamos ali o reino, classe, ordem, gênero, espécie e basicamente animal e vegetal. Mas de Linneu até Ernest Haeckel e até hoje, o conhecimento vem crescendo exponencialmente, porque as técnicas vêm melhorando. Nós tivemos o advento dos microscópios, e aí descortinou-se um novo universo, né? Descobriu-se um novo universo microbiológico, o universo dos seres microscópicos. E Haeckel propõe, então, uma classificação que esses seres microscópicos eram muito diferentes dos animais e muito diferentes das plantas, não daria para agrupar, e eles também eram diferentes entre si, até onde se conhecia, eram os protozoários, os protistas e as bactérias, né, que não tem nada a ver com planta nem com animal, a não ser que é formado por célula, e também não tem a ver um com o outro. Então, é aí que eu proponho a divisão em 4 grandes grupos. Ainda estamos naqueles grupos grandes, né, os grupos mais abrangentes. Plantas, reino plantae, reino animalia, reino protista dos protozoários, com vários subgrupos, e reino monera, que seria o reino das bactérias. O reino monera é facilmente identificável a princípio, porque os seres desse reino, desse grande grupo, não têm núcleo organizado, uma característica muito, muito típica desse grupo. Todos os outros grupos, protista, plantae e animalia, até aqui, têm núcleo organizado. Você notou a ausência de um grupo de seres vivos grande aí? É o que a proposta de Robert Whittaker buscava corrigir. A proposição do reino dos fungos, porque até então, até Haeckel, os fungos eram organizados junto com as plantas, pertenciam ao mesmo reino. Ainda encontramos traços desse sistema de classificação antigo das plantas e dos fungos no mesmo reino em livros acadêmicos. Até você tem livro de botânica, por exemplo. Eu estava aqui agora um excelente livro de botânica. Eu acho que esse aqui é um exemplo. Introdução à Biologia Vegetal, um ótimo livro. Comprei na faculdade e nele tem um capítulo sobre os fungos, mas os fungos não têm assim essencialmente nada a ver com as plantas, são seres heterótrofos que têm diferenças celulares mesmo, nutricionais, reprodutivas, não tem absolutamente nada a ver, mas eu penso que é um resquício desse sistema de classificação antigo, proposto por Haeckel. Robert Whittaker propõe um modelo já também baseado em novas pesquisas, conhecimento celular e fisiológico das espécies, que desmembra o reino plantae e coloca um novo reino, reino fungi. De Whittaker em diante é muito importante você prestar atenção, porque esse é um modelo ainda utilizado. Tivemos o Margulis depois com umas melhorias, mas o Whittaker é muito referenciado nas provas, porque ele propôs uma divisão que ainda é utilizada. Reino plantae, reino animalia, reino fungi, reino protista, reino monera, 5 reinos. Eu mesmo começo geralmente discutindo dessa forma a divisão dos seres em 5 reinos, e quando possível, posteriormente a gente vai para o modelo mais moderno, que tende a ser cada vez mais utilizado. Na ciência é assim, alguém descobre algo, propõe, a comunidade científica avalia, amadurece, aquilo não é nada no susto, e aquilo vai sendo aceito, referenciado, e até chegar nos livros didáticos, por exemplo, demora um pouquinho. Tá? No caso, o modelo mais moderno de classificação dos seres vivos não envolve mais somente a morfologia
e a fisiologia das células. Morfologia, forma, fisiologia, o funcionamento das células. Um outro cientista fez pesquisas mais profundas a nível molecular mesmo, e ele conseguiu estabelecer uma filogenia diferente, ou seja, ele analisou até mesmo a característica evolutiva, o parentesco. Filogenia tem a ver com parentesco, ancestralidade, e nós conseguimos fazer isso mais facilmente hoje em dia através da análise molecular, química, bioquímica mesmo, genética das espécies. Não, a comparação só pela forma ela leva a erros. Por exemplo, os fungos eram colocados no grupo das plantas porque eles entendiam que era um tipo de planta no passado, né? Até a forma, o jeito de crescer ali, meio que parado, entre aspas, as plantas e fungos têm movimentos, mas a olho nu parecem parados. Então, parece um tipo de planta e não tem nada a ver. O que permitiu que se desmembrasse esse grupo, que permitisse que eles perceber que eles não eram a mesma coisa? O conhecimento a nível celular. Da mesma forma, o conhecimento a nível molecular, que é a química da célula, a genética, o material genético que compõe as estruturas, nos permite estabelecer quais são mais próximos de quais. E aí vem, antes disso tem essa ilustração, esse modelo, é um esquema do modelo ainda de Whittaker, em 5 reinos, e que até sugere uma linha evolutiva, uma filogenia também, mais baseada prioritariamente na forma, na estrutura, na fisiologia, na nutrição dos seres vivos. Tá? E essa seria uma ilustração bem didática do modelo de Whittaker também, 5 reinos. Aí uma ilustraçãozinha bem nível, né, facinho, né? Se cair numa prova, se apontar a setinha, indique qual é o reino animalia. Seria uma delícia, né? Mas não é assim que acontece, infelizmente. Carl Woese, então, é um dos pioneiros nessa pesquisa em nível molecular, bioquímico das espécies, das estruturas, da bioquímica das células dos seres vivos, e ele percebeu algumas coisas importantes. Convém dizer que até o Whittaker e posteriormente já se tinham descobertos dentro do reino Monera bactérias, seres procariontes, ali dentro daquele grupo que não tem núcleo definido, alguns tipos de bactérias muito resistentes que conseguiam viver em ambientes extremos. Provavelmente, eu não pesquisei para saber, mas certamente com uma curiosidade a respeito dessa capacidade, dessa diferença, né, de resiliência, de sobrevivência dos seres vivos, entre outras questões, a equipe de Carl Woese fez essas pesquisas moleculares e percebeu que dentro do reino Monera, também no reino Monera em relação aos outros 4 grandes grupos, tinham algumas coisas que não estavam batendo. Por exemplo, o RNA ribossomal, aí parece que estou falando outra língua, né? Aí você pode dar uma pausa no vídeo agora e ir lá abrir um esquema de célula, e pode ser até uma célula bacteriana ou uma célula eucariótica normal, e procurar o ribossomo. É uma estrutura relacionada à síntese de proteínas. É o carinha ali que interpreta as mensagens vindas do núcleo por RNA transportador, RNA mensageiro, e codifica a construção das proteínas que vão ser utilizadas por toda a maquinaria celular. Isso em bactérias, em plantas, em fungos, em animais e assim por diante. O Woese percebeu que o tipo de bioquímica do RNA dessas bactérias que viviam em ambientes extremos era muito diferente das bactérias comuns, mas era muito diferente. E não só isso, até mesmo a composição da membrana plasmática, que é meio que um padrão ali também dos seres nos outros 4 reinos, era muito diferente nesses 2 grupos, um do outro. E outras estruturas, como a parede celular também, era quimicamente muito diferente. Diante dessa descoberta, a Woese como eu posso dizer, entendeu que aquela classificação antiga não funcionava mais, pelo menos para esse grupo. E então ele propõe uma nova classificação com um nível superior, digamos assim, mais um grupo grande, que seriam os domínios. Então, os domínios vêm antes dos reinos.
Seria algo assim. Então, até aqui, antes de Wose, nós tínhamos essa classificação aqui. Reino Plantae, Fungi, Animalia, Protista e Monera. Reino Plantae, Fungi, Animalia e Protista são todos eucariotos, todos têm núcleo bem organizado e características bioquímicas semelhantes nas suas células. Assim, digamos que entre eles existe um parentesco bioquímico maior, uma similaridade maior do que deles com Monera, por exemplo, que para começar já não tem envoltório nuclear, nem nenhuma outra organela que tenha membranas dentro da bactéria, são bem simples. Dentro do Monera, ele percebeu então que tinha esse grupo, né, os extremófilos, seres que gostam de viver em ambientes extremos, muito diferentes. Então ele propôs essa divisão em 3 grandes domínios. Aí tudo que a gente viu no passado não vale mais, de Whittaker? Não. Vamos dar uma olhada nesse esqueminha aqui. Você percebe que essa é uma árvore filogenética, talvez a gente fale sobre isso ainda, espero que sim. Se não surgir nenhuma aula interessante no Centro de Mídias, eu faço uma aulinha sobre isso. Temos uma árvore filogenética aqui e de cada ramo você tem a evolução, digamos assim, a formação de grupos e subgrupos. Então, o grupo das bactérias, que antigamente... essas bactérias aqui são as bactérias comuns, né, dentro da classificação de uso, mas antes... e a gente tem as arqueias também, que são esses extremófilos, esses seres que vivem em ambientes extremos. Na classificação de Whittaker, esse grupo estava junto, agora ele está separado, porque, de acordo com as análises do USE, eles não têm assim, nenhuma relação de parentesco, a não ser a forma, mas a forma a gente já viu que leva a enganos. E lá no outro ramo, lá na ponta, nós temos o domínio eucária. Então nós temos 3 domínios: bactéria, ou eubactéria também pode aparecer nas questões de provas vestibulares e afins. O domínio das arqueias, eubactéria e arqueias. Esses 2 domínios são procariontes, eles não possuem núcleo, mas as similaridades vão parando por aí. E aí nós temos o domínio eucária, o terceiro domínio, que parece aí ter surgido depois de arqueia, né, por essa nossa árvore filogenética aí. E dentro do domínio eucária, nós temos os reinos que você já conhecia, já estava familiarizado. Temos o reino Animalia ou Metazoa, Plantae, Fungi e Protista, com todos os seus subgrupos, normalmente. De forma que a classificação de Linneu, todas as regras que nós aprendemos até aqui continuam valendo. Tudo bem? Então não é que alguém propôs algo novo, que é cientificamente aceito e coerente, aí a gente esquece tudo que tem para trás. Não, a gente pega, nós ainda usamos a classificação de Linneu até agora, desde 1735. Então, vocês percebem que a ciência é uma construção coletiva, muito rígida, sim, mas coletiva, de várias pessoas, um enorme castelão de conhecimento em que cada um coloca o seu bloquinho. Agora eu filosofei, né? Enfim. Então, essa é a classificação mais aceita atualmente, porque ela representa muito parentesco bioquímico entre as espécies, genético mesmo. Esse seria um mapinha mental que eu encontrei no site Brasil Escola, muito bonitinho, né? Muito simpático. Tá pequeno aqui para mim, porque eu estou com 2 telinhas, não consigo ler tudo, mas ele resume basicamente tudo que nós discutimos até aqui. Sugiro que procurem 3 domínios, Brasil Escola, joga aí no Google, você vai encontrar lá uma informação mais detalhada. E esse mapinha aí que você pode copiar no seu caderno, modificar ele para facilitar para você. O mapa mental é uma espécie de resumo gráfico, né, das nossas ideias sobre um tema. E aqui no resuminho, tudo que nós acabamos de dizer. Então, a classificação de Wuse é mais baseada na filogenia. Isso é uma árvore filogenética. Tudo bem? A classificação de Whittaker é mais baseada na forma, na nutrição. Então, Whittaker, forma, nutrição, reprodução e outras características celulares. Wuse, filogenia, parentesco bioquímico. Sacaram? Mapinha mental, legal. E, bom, resumão da classificação biológica, então, em grandes grupos e subgrupos, continua valendo. Vamos pegar aqui, então, a classificação da nossa espécie, do ser humano, para a gente fechar a questão.
como a gente classificaria o ser humano dentro da classificação mais moderna. Vocês vão ver que mistura um pouco do que a gente já sabia com o conhecimento novo. Nós somos o quê? Nossas células têm núcleo? Tem. Então nós entramos no domínio eucária. Ali vida desnecessária, né? Só somos seres vivos. O reino animalia, metazoa. Somos multicelulados, com características de animais. Filo, que é a divisão, cordata, porque o nosso grupo de seres vivos tem, durante alguma fase do estágio embrionário, a notocorda, que é uma estrutura que vai dar origem à coluna vertebral do nosso corpo. Então, todos os seres que apresentam essa característica, são milhares de espécies, estão no filo cordata. A palavra divisão é mais utilizada para plantas, tá? Classe, mamália, porque nós estamos juntos com todos os mamíferos. Você percebe como começa, pega uma pirâmide e inverte ela. Então você começa de um grupão e vai afunilando, ó. Classe, mamíferos, mamália. Ordem, primatas, porque nós temos características de primatas, compartilhamos unhas, polegar opositor e um monte de outras características com outros primatas. Família, Hominidae ou Hominidae, hominídeos, gênero Homo e espécie Sapiens. Dentro do gênero Homo, como acho que eu cheguei a falar no início, só temos a nossa espécie vivente. A última espécie prima nossa, dentro do gênero Homo, foi extinta há alguns milhares de anos, que seria o Homo neanderthalensis. Bom, vamos ver como isso costuma aparecer numa questão do Enem. Tem aqui uma questãozinha do Enem que é de 2017, não é muito antiga não. Então, por isso que eu disse que é importante estar atento a esse conteúdo. Ele é um conteúdo recorrente no Enem e é um conteúdo importante e interessante, né, gente? Vamos lá, qual que é melhor para eu ler aqui? Acho que é aqui. A classificação biológica proposta por Whittaker, lembra do Whittaker? Permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. 5 reinos. Woese e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico, lá a composição bioquímica do ribossomo dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos. Ancestralidade, lembra da árvore? A árvore filogenética entre os grupos de seres vivos. E concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Ou seja, aquele grupo que colocava tudo que não tem núcleo no reino Monera, tudo que não tem núcleo definido no reino Monera, era tudo bactéria. E aí, pela análise de Woese, bioquimicamente ele viu que não era bem assim, esse grupo precisava ser desmembrado. E aí uma tabelinha comparativa, né? A proposta de Whittaker, de 1969, e a proposta de Woese, em 1990. A proposta de Whittaker, 5 grandes linhas evolutivas, 5 reinos, Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, e a proposta de Woese, os domínios, Archaea, Eubactéria e Eucária. Archaea, os extremófilos, as super procariontes, digamos assim, Eubactéria, as bactérias comuns que a gente conhece, e Eucária, todos os eucariontes, todos os que têm núcleo, independente do reino que estejam. No caso, reino Protista, Plantae, Fungi e Animalia. A pergunta, a diferença básica, olha a pergunta, né? A parte da resposta já está na pergunta, no enunciado, tá, gente? Não sei se vocês vão observar. A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente, está na tabelinha, 1990, Woese, se baseia fundamentalmente em alternativa A, tipos de células, alternativa B, aspectos ecológicos, alternativa C, relações filogenéticas, alternativa D, propriedades fisiológicas e alternativa E, características morfológicas. Então, se você não tiver nenhuma dificuldade em entender o que significam as palavras nessas alternativas, provavelmente você já matou a resposta. Dá uma pausa no vídeo, anota aí em algum lugar e aí depois você continua para ver se você acertou ou não. Vamos analisar as alternativas. Eu sei que na hora da prova você não tem tanto tempo para ficar lendo e relendo, mas ler pelo menos umas 2, 3 vezes é muito importante.
A pergunta, a diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia no quê? Tipo de célula? Não, isso está mais para Whittaker para trás. Aspectos ecológicos? Ecológico tem a ver com o ambiente, o habitat? Certamente não. Não falamos disso em momento algum. Relações filogenéticas? Opa, se não tiver nada melhor que isso, nós vimos como a proposta de Oese procura demonstrar uma linha de ancestralidade e parentesco genético, químico entre os seres desses domínios. Mas vamos ver as outras. Propriedades fisiológicas? Não. Propriedades fisiológicas têm a ver com o jeito que a célula funciona ali, metabolismo, etc. Características morfológicas? Forma, não. Forma é o Whittaker, já descartamos. Então é a alternativa C. Relações filogenéticas. É uma questão de Enem, se você acompanhou a aulinha e com calma, e acertou aí na hora de pausar o vídeo, você já pode dizer que você entendeu essa primeira parte, esse resumo básico sobre classificação biológica. Se você não entendeu, veja de novo, você pode pausar e estudar de forma bem pormenorizada cada coisa que eu abrangi. Eu fiz uma aula muito superficial aqui sobre o conteúdo. Mas é isso, gente. Como está demonstrado. Cadê o slide? Nesse slide aqui, então, toda a forma de classificação que nós aprendemos desde lá do 7º ano, até mesmo no 3º ano, quando o professor começa a falar sobre o tipo de classificação que o Whittaker propôs, continua valendo, tá? Reino, filho, classe, ordem, família, gênero, espécie, 4 reinos importantes, e não temos mais o 5º reino, é a única coisa que muda, que seria o Monera, que a gente agora entende como 3 domínios. O reino Monera, no caso, se transformou em 2 domínios, de bactérias e arqueias. Acho que eu não cheguei a mencionar esse nome, né? Arqueias, que são os extremófilos, os superprocariontes. Queridos, espero que esse vídeo ajude vocês um pouquinho a entender essas questões. Nos próximos vídeos, se vocês gostaram, se tiverem mais alguma dificuldade, alguma dúvida, eu tento fazer algo parecido. Também analisando a questão do Enem, me digam o que vocês acharam, se a fala, a abordagem está muito difícil, se precisa usar mais dinâmica, mais analogias. Isso tudo é muito importante para mim. É uma coisa que em sala de aula eu consigo coletar, mas assim, à distância, não. Eu nem vou editar esse vídeo, eu vou mandar bala do jeito que está e vocês que vão me dizer para que lado que isso vai, tá bom? Obrigado por assistir até aqui, espero que ajude. E conte com o tio Will. Grande abraço e até a próxima.